Boa noite. Todos os anos são registrados no Brasil cerca de 10 mil suicídios e 1 milhão em todo o mundo. Isso nos mostra que não sabemos lidar com a gestão de nossas emoções ante situações de fracasso, perdas, decepções, desilusões, doenças graves. Estima-se que até 2020 poderá ocorrer um aumento de 50% na incidência anual de mortes por suicídio em todo o mundo. O problema é grave, mas com o apoio de todos, meu, seu e de toda a sociedade, é possível prevenir o suicídio. Por isso, eu convido você, a sua família, seus amigos, para acompanhar com a máxima atenção essa importante conversa com o presidente da Associação Amazonense de Psiquiatria e diretor regional norte da Associação Brasileira de Psiquiatria, Dr. Kleber Nayef. Seja bem-vindo, Dr. Kleber. Obrigada por ter aceito o nosso convite para tratar de um assunto da máxima relevância no Band Entrevista e em todos os outros canais possíveis, de forma que a população seja alertada sobre os riscos e de que forma podemos ajudar. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigado. A gente fica muito contente de poder contribuir. E eu já estou até de amarelo porque iniciamos o mês de setembro com a campanha Setembro Amarelo, da qual a Band adere dados que nos fez chegar. E agradecemos a indicação da entrevista e a deferência para o Band Entrevista. E também terminou ontem, aliás, hoje de manhã, iniciou ontem, terminou hoje pela manhã, a 4ª Jornada Amazonense de Psiquiatria. Fale um pouco dessas ações e da importância delas. O recado principal da campanha do Setembro Amarelo é justamente dizer que o suicídio ele é causado, em mais de 90% dos casos, por um problema psiquiátrico que atingiu uma gravidade tal que o indivíduo considera a existência, a sobrevivência, a vida algo insuportável, de uma dor que não pode ser sustentada e não encontra uma saída, uma solução. E para pôr fim ao seu sofrimento, ele prefere pôr fim à sua vida. Porém, na maioria desses casos, eles nem sabem que é possível tratar. E as famílias, amigos e a sociedade em geral, falta ainda o entendimento de que o suicídio é uma emergência médica. Ele precisa de tratamento, ele ou ela, com o máximo de urgência e tratamento especializado, porque é grave, está pondo em risco a vida. Nessa jornada foi tratado outros médicos engajados nessa campanha em defesa à vida, também foram convidados para... Qual foi a participação? Foi bem aceito, houve uma participação maior, esclarecimento de dúvidas em relação ao assunto, que, como o senhor mesmo disse, é recheado de tabus? Sim. É interessante ver que a campanha do Setembro Amarelo, ela consegue tocar as pessoas e chegar a todos os lugares nos quais ela é levantada. Despertar para os riscos, no mundo inteiro. A princípio pode gerar um estranhamento, mas há uma adesão espontânea das pessoas, muito grande, uma vontade de contribuir e participar. Na jornada, os profissionais, a maioria deles psiquiatras, trataram de temas específicos, uns mais de depressão, outros das comorbidades, das questões das drogas ilícitas, da abrangência geral, e tivemos também 2 psicólogos fazendo abordagens dentro de suas áreas de atuação sobre o mesmo tema. Que ótimo. O senhor acabou de falar que 90% dos casos, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, 90% dos casos de suicídio são tratáveis, né? O senhor, na sua avaliação, na sua experiência de quase 20 anos como psiquiatra,
O senhor vê que isso diz respeito, está relacionado aos inúmeros tabus que existem em relação ao tema e faz com que paciente e família deixem de procurar uma ajuda profissional? Um dos tabus, por exemplo, é aquele fato de que a pessoa ameaça se suicidar, é só ameaça, é só fita, é só para chamar atenção, na realidade não pretende se matar. Isso é um mito. De cada 30 tentativas de suicídio, mais ou menos, uma evolui para o óbito. Ou seja, 29 das tentativas, 29 de 30... E as ameaças, elas devem ser consideradas? Elas não evoluíram para o óbito. Muitas vezes, elas são ameaças de tentativas que são feitas com baixa periculosidade, geralmente tomando remédios e remédios que não põem em risco a vida, ou cortes que não têm uma profundidade e um perigo à vida, mas, de qualquer forma, eles devem ser considerados como algo muito significativo, pois está mostrando um sofrimento mental que precisa de uma abordagem e que ele pode evoluir em tentativas posteriores para o óbito em um suicídio consumado. Então, as tentativas elas têm que ser encaradas como sinais de alerta para que se comece o tratamento psicológico e psiquiátrico, se possível também. Outro tabu existente em relação ao tema diz, olha, não fala muito que isso desperta aí que vai aumentar o número de suicídios. É o contrário, quanto mais falar, mais você coloca para fora todos esses medos, todos esses monstros e, claro, com um profissional adequado ao tema, ao problema, que eu imagino que sejam não apenas, tem inúmeros transtornos psiquiátricos. Né? Sim, falar disso abertamente é muito importante com o paciente e, uma vez dito isso com o paciente, seja conversado com a família do paciente, também abertamente. Não tem sentido nenhum manter esse segredo, porque esse segredo só vai aumentar a angústia da pessoa e afastá-la da compreensão do quadro dela, de seus familiares, e o preço que se tem para pagar disso é muito alto, porque quando se ocorre o suicídio, foi um segredo que não teve utilidade alguma. Por outro lado, se foi tratado abertamente, mesmo que ocorra o suicídio, estavam todos cientes daqueles riscos que estávamos lidando com ele. Então, existe um aprendizado sobre como falar disso, e o indivíduo que está querendo realmente se matar, planejando, está na dúvida e tem essa intenção, ele se sentirá muito melhor se puder ser compreendido na profundidade desse sofrimento tão grave que faz ele querer morrer, do que se ele tiver que calar sobre aquele assunto, mesmo diante do profissional. Isso não pode. O profissional tem a obrigação de ajudá-lo a exteriorizar todo esse nível de sofrimento e seja para orientar a terapêutica adequada, seja por mostrar ao paciente que ele está sendo tratado naquilo que o mais faz sofrer. Agora, a depressão é a doença que está mais associada ao suicídio. Sentir-se triste a maior parte do dia, perder o interesse por atividades rotineiras, comer demais ou não comer, perder peso, né? A insônia ou a vontade de ficar na cama, só dormir, são sintomas da depressão. O que fazer nesses casos? Tem pessoas que ignoram, que às vezes nem consideram que alguns fatores sejam fruto de uma depressão. Certo. Que é silenciosa, traiçoeira. Né? E muito comum, o Brasil, na América Latina, ele está entre os 3 que mais tem casos de depressão e nós temos em torno de 6 a 7% da população brasileira com depressão e ela é o diagnóstico que mais causa suicídio. Eu sou da opinião que todo quadro depressivo deve ser medicado. Se puder fazer psicoterapia concomitantemente, melhor. Mas nem todo mundo vai ter acesso aos 2 tratamentos. Isso eu diria que isso é até um luxo, porque sai caro. A maioria das pessoas não terá acesso a um psiquiatra.
Então, em caso de depressão, deverá buscar a medicação com um clínico não especialista, que deverá estar apto a prescrever antidepressivos. Já que o senhor tocou nesse tema, que sai caro, me ocorreu agora que Manaus é a cidade que não tem, se uma pessoa precisar se internar para atendimento psiquiátrico, não tem. Mas se eu for em qualquer outra cidade do Brasil, eu vou ter uma clínica para que a pessoa seja internada. Por que acontece isso em Manaus? Na área privada está correto esse comentário. Em Manaus temos uma lei, a 3177, de 2007, uma lei estadual, que proíbe a abertura de leitos psiquiátricos privados. Só pode ter leito público. E isso é uma coisa, no meu entendimento, até inconstitucional, porque na Constituição, artigo 199, diz que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Essa lei tem várias aberrações, que ela se diz protetora das pessoas em sofrimento na saúde mental, mas, na verdade, ela agride a assistência e os profissionais que tentam exercer a psiquiatria e a saúde mental no Amazonas. Ela determina, inclusive, o fechamento do Hospital Eduardo Ribeiro, que é o único hospital psiquiátrico público do Amazonas. Do Amazonas, seja público ou privado, só pode ter público. E ele é o único, então, ele é o único. E ele já teve... Eu trabalhei no Hospital Eduardo Ribeiro por cerca de 8 anos. Eu saí em 2012. O senhor é de Belo Horizonte? Sou de Belo Horizonte. Cheguei em 2004 em Manaus por uma convocação do Exército e hoje eu trabalho como médico civil. Agora, o que acontece? O Hospital Eduardo Ribeiro está em decadência, parece que um capricho em mantê-lo em grau de deterioração avançado, porque nem sequer uma pintura, uma troca de forro que está mofado, não se faz nada pela manutenção. Os doentes, os psiquiátricos, eles raramente têm o luxo de ter lençol, travesseiro, fronha. Se tem o lençol, não tem o virol, as 3 refeições e médico especialista. Mas vou fazer um breve intervalo e já voltamos na sequência. Você aguarde que já voltamos com o segundo bloco e a participação do Dr. Kleber Nayef. E voltamos nesse segundo bloco do Band Entrevista com a presença hoje de um convidado muito especial, de um tema extremamente importante para todos nós. Trata-se da campanha do Setembro Amarelo, Diga Não ao Suicídio em Defesa pela Vida. E o nosso convidado é o Dr. Kleber Nayef, presidente da Associação Amazonense de Psiquiatria e diretor regional norte da Associação Brasileira de Psiquiatria. E o senhor estava falando das dificuldades da internação hospitalar psiquiátrica para quem vive em Manaus. Sim, é importante dizer que a lei garante o direito à internação. A Lei 10.216, que é a chamada Lei da Reforma Psiquiátrica do ano 2000, que foi assinada na época pelo ministro Serra. A Lei 10.216, nos artigos 4º e 6º, ela garante a internação hospitalar psiquiátrica, desde que tenha a equipe multidisciplinar, que nós defendemos que tem que ter numa internação, você precisa de ter o médico especialista em psiquiatria, a equipe de enfermagem completa, porque não pode faltar técnico de enfermagem para fazer vigilância constante, 24 horas por dia, principalmente daqueles que precisaram ser contidos, porque eles se tornam totalmente indefesos. E, na medida que o paciente melhora e tem condição de verbalizar, conversar, ter um contato com as pessoas, ele precisa da psicoterapia, costuma ajudar bastante, tem que ter assistente social. Então, nós somos a favor de que tenha essa equipe multidisciplinar completa, a lei exige isso. Isso está deficitário, não tem no único hospital psiquiátrico do Amazonas. Não pode ser aberto pela iniciativa privada, não pode, porque a Lei 3177 proíbe a abertura de clínicas psiquiátricas privadas no Amazonas. E, então, veja, o Estado fica numa situação em que ele diminuiu muito o número de leitos.
estamos apenas com 10 leitos masculinos e 10 leitos femininos para todo o estado do Amazonas. A incidência maior é entre homens ou mulheres de suicídio? Os casos de suicídio, Sim. As mulheres tentam mais suicídio do que os homens. Porém, os homens morrem mais do que as mulheres, porque os homens eles não usam tanto o recurso de tentar se matar para chamar a atenção. Usam menos. E eles usam mais métodos violentos, como armas, enforcamentos, pular de altitudes. Quais são os transtornos psiquiátricos mais comuns, Dr. Kleber? Relacionados ao suicídio. Isso. O que mais causa suicídio é depressão. Depressão precisa ser medicada, existem remédios muito baratos, de baixíssimo custo, que podem ser medicados, feitos pelo médico clínico, não precisa ser médico especialista. Em torno de 7% dos brasileiros sofrem com a depressão. É uma dor enorme, tira o prazer de viver. E medicações que são receitadas com aquela receita branca carbonada, não causam dependência e temos de baixo custo, algumas delas até para distribuição no SUS gratuitamente. Então, a depressão tem que ser tratada e não é muito difícil tratar a depressão. E a pessoa só tem que se conscientizar e certo, buscar ajuda certo. profissional, claro. Se puder ter também o atendimento psicoterápico, é muito bom que o façam, mas é mais difícil encontrar uma psicoterapia, seja pela assiduidade que exige esse tratamento para que ele tenha algum efeito, do que conseguir uma consulta com um clínico e uma prescrição do antidepressivo, que seja de disponibilização gratuita, seja para comprar. Existem vários medicamentos excelentes, de boas marcas, por preço baixo. Agora, doutor Kleber, aumentou muito o índice de suicídio entre jovens nas últimas décadas. É a terceira principal causa de morte por suicídio. Que fatores o senhor atribui, né, esse aumento nessa faixa etária? A primeira coisa que eu enxergo é o aumento do consumo de drogas ilícitas. Tem também questão de abuso na infância, abuso sexual na infância, a própria não aceitação do gênero, opção sexual, isso também existem as tentativas de suicídio, porque o indivíduo não aceitou a sua sexualidade, os pais não aceitaram, às vezes o próprio indivíduo não aceita, entra em um conflito e essa época tem o risco, sim, do indivíduo não querer aceitar a vida. A senhora colocou também o outro ponto do abuso sexual na infância. É muito triste a atividade desses pedófilos que fazem o abuso sexual da infância e da adolescência. Pessoas carregam marcas, muitas vezes profundas e muitas delas permanentes e graves, que definem que prejudicam a sua sociabilidade, a sua inserção social, profissional, o casamento, de uma forma muito sofrida. E tudo isso contribui para a incidência de suicídio. Aqui na região norte, a questão do abuso sexual infantil desperta mais preocupação e é algo que tem que ser enfrentado. Agora, o suicídio entre idosos também é alto. Idosos que se sentem um peso morto para a família e preferem morrer. Sim. A depressão ela vai aumentando a incidência dela na senilidade, né? na terceira idade, quando o indivíduo chega na idade mais avançada. E ali a gente tem, frequentemente, outras comorbidades. Comorbidades são outras doenças que vêm juntos. Então, o indivíduo muitas vezes tem dor crônica, outros problemas de saúde, vem a depressão, vem os problemas de memória, como possível instalação do Alzheimer. E, embora a maioria dos pacientes psiquiátricos não sejam os da terceira idade, é na terceira idade que está a maior incidência de pacientes psiquiátricos.
é porque eles não são tratados, que eles não são os pacientes mais frequentes. Mas se fôssemos tratar todos os da terceira idade, eles seriam, em primeiro lugar, a faixa etária mais adoecida. Tem dados do IML de 2017 com relação ao índice de suicídios, casos de mortes por suicídio. Manaus, em 2017, foram 88 casos, no Amazonas, 101. Em 2018, aparece em Manaus com 44 e no Amazonas com 46. Eu imagino que esses dados não refletem de forma alguma a realidade, até porque, antes mesmo de começar a entrevista, o senhor acabava de me dizer que das 3 cidades no Brasil com maior incidência de índice de mortes por suicídio está justamente no estado do Amazonas. Sim. E pasmem, em São Gabriel da Cachoeira e São Paulo de Olivença. Que acontece, doutor Kleber? As causas são as mesmas que provocam suicídio no mundo inteiro. Em primeiro lugar, depressão. Em segundo, junto com outros transtornos do humor. Em segundo lugar, o uso de álcool, bebida alcoólica. E São Gabriel está em primeiro lugar em incidência. Quando a gente fala em incidência, está levando em consideração a população. Uhum. Lá tem a incidência lá seria assim, 60 casos a cada 100 mil habitantes por ano. Isso é incidência. De cada 100 mil habitantes, 60 cometem um suicídio, morrem por suicídio ao ano. Isso seria a incidência de São Gabriel da Cachoeira. Então, essa é a maior do Brasil. E a terceira maior do Brasil é de São Paulo de Olivença. Então, das 10 maiores do Brasil, 2 estão no Amazonas. Falta de atendimento? Lá não tem. Simplesmente não tem psiquiatra nessas cidades. E não tem nem um serviço com a equipe multidisciplinar. E haveria de se treinar uma equipe especializada até no entendimento das questões étnicas, culturais, específicas dessas cidades que têm um componente indígena muito forte. O senhor acabou de dizer, no bloco anterior, que é de Belo Horizonte, sim, que veio para Manaus para um serviço do Exército. Sim. E como foi, de repente, o senhor ser alçado para essas 2 funções que são de altíssima responsabilidade, que é o presidente da Sociedade Amazonense e agora também acumulando os 2, que é presidente do Regional Norte da Associação Brasileira de Psiquiatria. Consegue dar conta com tantos problemas para administrar? Com os 2 cargos juntos tem sido muito difícil e pelo fato de serem mandatos eletivos de 3 anos, eu me sinto compromissado, pretendo ir até o fim, que nesses mandatos que vão 17, 18 e 19 termina o triênio. E depois eu vou querer rever essa questão de fato. Agora, ocorreu que no Amazonas não havia uma organização há muito tempo. O ano passado a gente fez a 3ª Jornada Amazonense de Psiquiatria. A segunda tinha sido em 2004. Então, de 2004 a 2017, passaram 13 anos. Isso. E a associação já tinha desaparecido. Era uma empresa que já tinha... a Receita Federal deu baixa no CNPJ dela por omissão contumaz. Então, ou seja, não existia mais associação. Então, junto com outros colegas, uns animaram mais no começo, outros depois. O fato é que conseguimos, por fim, refundar a Associação Amazonense de Psiquiatria, dar a ela vida. Várias pessoas desanimaram no meio do caminho, mas outras entraram e repuseram. O fato é que hoje eu estou muito contente com a equipe que nós temos aí de apoiadores, né? Cerca de metade dos psiquiatras do Amazonas estão bem próximos, no mesmo grupo, trabalhando, engajando. E nós todos da população agradecemos, né, a sua vinda e vamos chegando ao final do programa e muito feliz com o seu esclarecimento. Muitíssimo obrigada. Obrigado. Sucesso ao seu trabalho, importante trabalho, e esperamos que você possa levar esse conhecimento, essas informações
As pessoas que você conhece, ou um amigo de um amigo, e que você saiba que esteja precisando de uma informação mais profissional, mais séria sobre o problema. Os riscos existem, os números são altos, mas, como o próprio Dr. Kleber Nayef falou, é possível sim prevenir e diminuir o índice de suicídio. Depende de mim, de você, da sociedade e de todas as entidades médicas engajadas na defesa pela vida. Vamos juntos dizer não ao suicídio. Depois replique esse programa para todas as pessoas que você sabe que vai fazer a diferença. Muito obrigada por sua audiência e fique conosco até o próximo sábado com mais um entrevistado especial. Até lá!